Pronto, maravilha. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui novamente em mais um evento do Comitê de Relações Trabalhistas no Digital. Hoje nós vamos falar aqui sobre o tema inteligência artificial nos processos seletivos e também de dispensa. Hoje estamos com as colegas aqui, Renata Próximo, Hilda Glícia, Ana Prado e outros demais amigos, colegas aí da ANAD. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Espero que o evento seja muito agregador para todos vocês e agradeço a presença aí. Vamos tentar fazer uma discussão bacana. Agradeço também a presença do nosso diretor aí, Marcelo, da ANAD também, seja bem-vindo. E vamos tocando aí esse painel. Marcelo, falar alguma coisa para nós? Acho que está no mute. Pessoal, boa noite e fico muito grato de poder estar aqui presente. Sei que vai ser uma palestra brilhante de vocês. Inteligência artificial é um tema que é minha paixão, então eu sei que vocês vão fazer um excelente evento e vou estar aqui participando, aprendendo muito com vocês aí. Um bom evento. Valeu, Marcelo. Obrigada. Vamos lá. Renata, quer se apresentar aí, fala com o pessoal. Boa noite para todos. Participei já da primeira palestra que nós tivemos aqui sobre coleta de dados no recrutamento e seleção, que foi um evento de muito sucesso, com bastante comentário, bastante participação do público. Eu espero que esse também seja assim, né? Nós vamos trazer aqui, a gente quer trazer aqui a visão legal com relação à aplicação da inteligência artificial no recrutamento e seleção e no desligamento do empregado, né? Quanto isso pode afetar a vida do empregado, quanto isso pode afetar a vida de um candidato à vaga. Eu espero atender a expectativa de todos. Legal, obrigado aí pela participação do nosso painel. Este é um ciclo de palestras, então toda quarta-feira nós teremos palestras aqui relacionadas às relações trabalhistas no digital, então, para os colegas que querem a cada dia se aprofundar no tema, eu sou um dos, né, que também preciso me aprofundar, porque trabalhista não é minha área, por mais que eu conheça um pouco, não sou especialista como as doutoras, mas realmente estamos aqui para debater um assunto bem pertinente. Obrigado, viu, Renata? Obrigada. Hilda, quer se apresentar? Fala, pessoal. Olá, boa noite. Sim, primeiro agradecer pelo convite, acredito muito nessa iniciativa. Nós vivemos um momento bem transformador aí nas relações trabalhistas e as dúvidas são inúmeras, né? Como se comportar agora, nesse momento em que a maioria das atividades retornarão para o presencial, mas até então conviver com uma nova forma de se relacionar, né? Empregado, empregador, e atendendo a todas essas inovações, a gente vem aqui discutir justamente, né, como se comportar, como será recepcionar essa nova forma, né, de dispensar, de selecionar os nossos funcionários, não é isso? Então, boa noite, eu sou a advogada trabalhista e apaixonada aí pelo direito digital e espero aqui contribuir de alguma forma com esse debate de hoje. Opa, com certeza. Obrigado aí pela participação, Hilda. E vamos falar com a doutora Ana Prado também. Ana, por favor, se apresentar para o pessoal. Obrigado pela participação. Obrigada. Gente, boa noite, primeiramente, né? Já trabalhei com o Ricardo e com o Marcelo, mas em outro comitê, né, onde eu sou coordenadora de eventos, que é o Comitê de Inovações e Tecnologias do Meio Jurídico, e está estritamente ligado, né, porque a gente trabalha com a inteligência artificial lá, né, em outros eventos, e a gente vê hoje, né, essa importância tão grande de a gente ver
sobre a automação que o RH está levando, né? Hoje a gente vê vários processos que cada vez mais a gente tem mais tomada de decisões por meio de algoritmos, por meio de softwares que são focados, né, na admissão e também na dispensa de colaboradores, né? Então, é um tema super interessante, onde eu trabalho também trabalho com trabalhista, e também tenho a minha paixão no direito digital, então esse tema é perfeito. Maravilha. Obrigado aí pela participação. Então, hoje tem tudo a ver com inovação, tecnologia dentro do direito. E uma pergunta que nós sempre nos fazemos, né? Eu acho que não só o pessoal da área técnica, mas o pessoal da área jurídica, é uma pergunta que realmente faz muito sentido no critério de nós entendermos o que é a inteligência artificial, né? Então, acho que a questão da inteligência artificial ela pode ser aplicada de diversas formas no mercado, e em especial no ramo trabalhista, nas questões de processos de recrutamento e seleção. Não vou nem falar agora do dispensa, mas do recrutamento e seleção, se usa muito a questão de machine learning, a questão dos algoritmos, né, que podem fazer análises preditivas, e isso ainda para os outros setores, né, que não são da área jurídica, outros setores de outras indústrias, mercado, varejo, a aplicabilidade disso ela é um pouco complexa, né? Tem alguns critérios, né? Principalmente quando nós falamos em linguagem de desenvolvimento de inteligência artificial, e todas esses desenvolvimentos, as empresas, consultorias, elas criam produtos específicos, tá? Então, nós conhecemos alguns aqui, alguns produtos, né, que fazem, que ajudam, né, a impulsionar o trabalho do pessoal do recrutamento e seleção. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar, mas não vou nem ficar relacionando o nome de empresa, mas nós temos plataformas que fazem esse trabalho. Eu estava discutindo com a doutora Hilda e a doutora Renata com relação à utilização dessas plataformas, né? Até que ponto tem uma criticidade com relação à inteligência artificial. E eu queria entender de vocês, começando pela Renata, depois a Hilda, e para fechar aí com a Ana, o que vocês entendem de inteligência artificial dentro do contexto de recrutamento e seleção, que vocês vivenciam no dia a dia, que vocês podem passar, quais são algumas preocupações que vocês têm nesse sentido. Renata, se você puder. Então vamos lá. Então, a inteligência artificial nunca foi muito a praia do advogado, né? Então, a partir de agora, a gente tem que correr atrás e se atualizar aí no tema, até para poder dar suporte para os nossos clientes, porque é algo que veio para ficar. A tendência só cresce em que as empresas utilizem as plataformas digitais para fazer o seu recrutamento, né, sua seleção, até porque isso traz uma agilidade muito grande para as empresas no momento de recrutar, principalmente, porque hoje você anuncia uma vaga de trabalho, dependendo do ramo, dependendo da vaga, você recebe aí 300, 400 currículos para analisar, né? Então, a inteligência artificial vai trazer, já traz para algumas empresas, as empresas que usam, e cada dia mais vai trazer facilidade no momento de desenvolvimento do trabalho dentro da área de recursos humanos, né? Claro que quando a gente fala em uma inteligência artificial, que a gente está tirando aí o fator humano no momento de recrutar, no momento de selecionar, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Principalmente cuidados aí com questão de discriminação, cuidados com questão de exclusão. Então, ele tem que ser bem pensado no momento de ser elaborado, ele tem que ser bem desenhado, né? Para que a gente para que não ocorra problemas futuros, porque a gente sabe que toda vez que você envolve empregado, candidato e empregador, a possibilidade de ter um problema futuro nessa relação é muito grande. Então,
O que a gente sempre traz para os nossos clientes é que toda vez que você vai inovar dentro da sua empresa, faça uma análise, faça um estudo anterior para que na hora de aplicar você tenha segurança e minimize qualquer tipo de ação futura por parte de quem quer que seja de um candidato ou de um empregado mesmo. Perfeito. Então, a gente entende aí, como você comentou, na verdade, nós temos alguns passos aí que temos que seguir nesse sentido. Acho que principalmente é entender a empresa internamente, o que ela quer realmente como recrutamento e seleção, e depois ir atrás de uma plataforma ou de várias plataformas que fazem nesse sentido. Então, você tem desde a parte do desenho do seu processo, né, que eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem mapeada, aí a gente já vai caindo muito para porque a gente está sempre fazendo um mapeamento de processos, né, principalmente hoje, Sim. com o LGPD, é o que a gente mais faz dentro das empresas, assim como nós também já precisamos também esse mapeamento de processos dentro do próprio recrutamento e seleção. E aí essa questão da uma escolha de uma plataforma correta, acho que e entender como que ela funciona é o que realmente faz total diferença nesse critério. Hilda, com relação aí também à sua visão do que você percebe com relação à questão do o que é inteligência artificial, de que forma que estão na sua região, nos seus clientes, como estão sendo aplicadas. Eu lembro que você comentou que tem muito a questão das análises objetivas, né, e subjetivas, com relação à interpretação da inteligência artificial. Que aí depois a gente entra mais no detalhe do que é uma inteligência artificial, algoritmo, a gente fala um tecnismo mais chato, né? Já sai um pouquinho da linha da parte jurídica, mas acho que o que é importante para todos nós agora é essa visão que você comentou outro dia sobre as questões objetivas e subjetivas. Se você puder pontuar um pouquinho sobre isso. Então, não é fácil passar por todo um processo de recrutamento, de seleção. Você, como candidato, né, você cria uma expectativa, né, você constrói todo um perfil que você, às vezes, pensa que atende, às vezes não. Na maioria das vezes, o candidato aí se lança numa vaga, né, a concorrer uma vaga, quando ele percebe que pode atender o perfil que aquele selecionador deseja, né? E aí conquistar seu espaço nesse trabalho. Então, veja só, a inteligência artificial, para interpretar o mínimo necessário, o que ele considera um critério objetivo para começar por uma pré-análise de alguns currículos, né? Então, assim, imagine que a gente, diante da LGPD agora, a gente tem que ter aquela preocupação de coletar o mínimo necessário, né, para poder estar tratando aqueles dados. Então, você que contratou, né, um empregador, um pretenso, o futuro empregador, contrata uma plataforma, ele cria, lógico, agilidade, exatidão, uma série de questões, né? Analisar um volume imenso de currículos, graças a Deus, nós temos muitas opções nesse sentido, mas a primeira pergunta que ele deve fazer, nesse momento inicial, coletar que tipo de dados, né, desse candidato? O que vai me interessar? Será que é necessário começar só pelo perfil? Olha, eu pretendo que o meu candidato, o meu futuro empregado, ele possua o perfil mínimo, né? Então, assim, vai atrás das condições, das características mínimas que ele deseja para aquele local, para aquela vaga. Veja que esse tipo de coleta, ela é uma coleta que não identifica muito a pessoa, né? Então, ele vai, no primeiro momento, vai dizer, eu quero, para analisar, para fazer parte dessa concorrência aqui, dessa seleção, eu desejo que a pessoa possua o mínimo, que é isso, isso, isso. Então, faça um checklist, né, das suas necessidades.
e aí vai por etapas futuras e coletando mais. É como se você estivesse criando uma relação de intimidade, né? Então, à medida que você vai se aproximando da pessoa, você vai querendo saber mais dela. Então, aí seria até uma forma de evitar, né, Renata, essa questão da discriminação. Então, você não colocar lá sexo, né, idade, né? E fazia, né? Precisa do nome completo. Até o nome completo, né, dependendo da região, pode causar uma discriminação, né? O sobrenome que ele carrega. Verdade. Então, assim, imagina, né? Essa questão da informação, da coleta de dados no momento aí do recrutamento pela inteligência artificial, eu entendo até que seria um problema com relação à aplicação da inteligência artificial no momento do recrutamento, porque eu acredito que o algoritmo, e aí o Ricardo me corrija se eu estiver errada, por favor, acredito que o algoritmo ele precisa de uma série de informações que vão além do currículo que a gente usa de praxe, né, para poder fazer esse filtro. Então, eu acho que ele acaba coletando até informações em excesso, porque ele precisa dessas informações, senão ele não tem condição de trabalhar para poder fazer o filtro necessário que foi estipulado pela empresa. Sim. E eu abro só o parênteses para dizer assim, não é só a inteligência artificial. O comportamento do humano também deve mudar aqui agora, né? Sim. Na seleção. Então, assim, é algo novo para todo mundo. É uma mudança aí, né? Cultural, organizacional. Sim, uma questão aí que a Renata comentou, acaba sendo, quando a gente esbarra naquelas questões objetivas e subjetivas, a inteligência artificial, isso independente do setor, independente da área trabalhista, ou outras áreas, ou até setores diferentes, a inteligência artificial, ela é uma situação que ela se molda, né? Na verdade, você utiliza ferramentas como Machine Learning, Machine Learning inicialmente, com análises preditivas, onde você busca um histórico muito grande, não dá para fazer uma análise superficial de poucas informações. Então, na verdade, que é o que essas empresas, essas provedoras de soluções já prontas encapsulam. Então, o que eles fazem? Eles fazem diversos tipos de análise em cima de diversas fontes de consultas, né? Aí a gente não sabe onde que eles providenciam cada origem de dados nesse sentido. E nós criamos um negócio chamado a modelagem preditiva. Você criando esse modelo preditivo, exatamente onde você utiliza o algoritmo, que ele faz uma verificação estatística. Então, inteligência artificial, a maioria de vocês sabem que é matemática, pura e simplesmente. Tá? Ainda a gente não tem um robô, como o Marcelo gosta de falar, aquele exterminador do futuro, totalmente autônomo, que sai inventando o que quer fazer. Aqui, na verdade, ele cria um modelo preditivo. E a partir desse modelo preditivo, é onde os candidatos vão batendo, e aí na plataforma, as plataformas, por isso que elas falam, desenhe o seu processo, escolha os seus perfis que você quer adequar aos os cargos que você quer que sejam ocupados. Aí, muito bem pontuado também outro dia aí acho que pela Renata, que comentou muito de se ter um programa de cargos e salários muito bem estruturados, porque já é um preventivo para essas análises. Então, realmente, você vai ter os seus skills já desenhados dentro desse perfil, e aí, naturalmente, vai ter uma questão objetiva, né? Então, os candidatos vão caindo e o sistema vai qualificando e criando clusters, né? Que a gente chama de grupinhos. Esse aqui está em nível A, B e C. Então, o A está mais próximo do que eu quero contratar, o B talvez, e o C não tem nada a ver. Então, essa é uma análise, uma primeira análise, né? Eu acho que é uma análise mais superficial, mais objetiva, porque tem critérios que foram desenhados a partir
do que você determinou como empresa, em cima de um modelo de perfis que ele oferece para você dentro dessa modelagem de inteligência artificial. Aí é o que pode acontecer algumas coisas que realmente tem alguns problemas, as questões de sexo masculino, feminino, para alguns tipos de função. Então, aí as discussões são inúmeras. Mas, como a gente sempre gosta de falar, né? Na verdade, esse processo de inteligência artificial, a finalidade é afunilar alguns candidatos de um critério objetivo, e aí depois no subjetivo você faz uma análise mais, que aí é o ser humano, né? Que é o ser humano que tem a sensibilidade, que faz realmente essa questão. E o que é isso realmente que a Ana Prado lá bem, que eu já vi que ela discutindo bastante, já teve alguns eventos, que aí, Ana, se você quiser discutir um pouquinho mais sobre essa parte, que aí eu sei que é a sua praia, a sua parte de estudos aí com relação a essas questões de discriminação, de algoritmos, essas questões do que realmente é uma inteligência artificial e o que afeta nesses processos de recrutamento e seleção, que aí são mais pertinentes, né? Não sei se também o que eu falei do imbróglio aqui, do que é uma inteligência artificial, se ficou claro. Se alguém tiver dúvida, por favor, pode me chamar, que aí a gente tenta dar um outro tipo de exemplo, tá? É que eu estou tentando ser o mais didático, é que inteligência artificial, quando a gente começa a falar, uma coisa amarra na outra, daqui a pouco a gente vai falar de deep learning, que é uma outra coisa bem mais complexa. Mas eu acho que se você puder falar um pouquinho também, Ana, do seu ponto de vista, seria legal. Então, como bem pontuado já pela doutora Renata, pela doutora Hilda, também por você, a gente encontra hoje na RH, né, às vezes, uma vaga e um candidato totalmente incompetente para aquela vaga. Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica que está procurando um farmacêutico, e aí tem um candidato totalmente fora do que ele procura. Por exemplo, um advogado, né, um bacharel em direito, que está procurando se qualificar, ou pelo menos ele entrar naquela empresa e depois mudar para outro cargo, né? Eu vejo isso muito, pelo menos aqui na minha região, em que a pessoa ela quer trabalhar em determinada empresa. E aí a empresa abre, né, uma vaga totalmente fora do que ela quer, do que ela precisa, mas ela manda o currículo, ela se cadastra porque ela quer trabalhar lá. Então ela pensa, bom, pelo menos eles vão ver o meu currículo, né? Então essa primeira triagem é super importante para não receber tantos currículos que seriam descartados para aquela vaga, né? É importante ter o armazenamento até para futuras vagas que poderiam ser preenchidas por esses candidatos, né? A Big Data, né? Mas essa triagem é muito importante, né? A inteligência artificial, ela reduzir, né? Esse tempo despendido pelo RH, né? O mais importante hoje que as plataformas querem é otimizar o RH, né? Eles querem fazer com que o RH trabalhe menos no processo de seleção do candidato, porque é um tempo muito moroso, muito gasto. Você tem que designar vários colaboradores para poder fazer uma seleção, para poder analisar currículo, para poder fazer as entrevistas. Então, o que a gente tem muito, né, são várias plataformas que fazem essa triagem, mandam um e-mail, agendam entrevista, vão fazendo o parsing, que a gente chama, né, que é fazer um site, um formulário com o que ela precisa. Então, por exemplo, nome, experiência profissional, mas ela desqualifica, por exemplo, idade, sexo, são coisas que não são tão necessárias, né? Só que foi como bem dito, isso pode esbarrar em estereotipar, né, aquela vaga. A doutora Renata, ela me mandou o artigo, que eu também já tinha lido, né, e num dele a gente fala do case da Amazon. A Amazon, em 2014, né, ela criou esse sistema, né, eles criaram do zero um sistema de seleção. E aí, em determinada vaga, que era para engenharia de software, por conta do machine learning, a maioria dos candidatos eram homens. Então, priorizava-se homens para a seleção. Então, é importante que a gente aumente o algoritmo, né, para que ele capte vários dados ali que sejam importantes
para diminuir essa desigualdade que é causada pela inteligência artificial, né? Porque ela vai analisar qual que é o melhor currículo ali, qual que é o melhor fit cultural, né? Que é aquela pessoa que se encaixa melhor em determinado valor da empresa, né? Para diminuir um pouco da rotatividade, porque o que a pessoa quer, ela quer contratar uma pessoa que cresça na empresa, né? E que fique, e não que tenha uma rotatividade tão grande, né? O turnover que a gente fala, né? A pessoa contrata e não rola, não dá certo, e aí ela tem que contratar outra. Então, a inteligência artificial, ela vem para diminuir isso, né? Só que a gente tem que alimentar o algoritmo para que não tenha essa estereotipação, para que não priorize certamente aquele tipo de vaga para aquele tipo de candidato. Mas aí eu acho que as meninas podem comentar um pouquinho melhor sobre isso. Eu concordo com o que foi dito pela doutora Ana, e realmente esse case da Amazon ficou muito famoso, inclusive eles tiraram do ar, né? Claro que vão melhorar, e existem outras empresas também, como a Uber americana, também ela está desenvolvendo o seu próprio sistema de inteligência artificial para fazer o seu recrutamento. E eu acho importante a gente colocar aqui que eu já trabalhei com recursos humanos diretamente dentro do recursos humanos, como supervisora de recursos humanos, e aí o que a gente vê muito, e acredito que a inteligência artificial vem trazer um benefício para o candidato nesse sentido. Quando a gente recebe muitos currículos, se eu ler os 10 primeiros e dali eu conseguir tirar 3 candidatos bons, eu não vou ler o resto. Então, o 11º que me mandou o currículo, ele não vai ser analisado porque eu já consegui o que eu queria nos 10 primeiros que eu tive contato, né? E acredito que a inteligência artificial, ela vem trazer essa oportunidade de todo mundo ser analisado, todos os candidatos que estiveram dispostos a preencher ali o formulário, a informar os dados importantes para o recrutamento, ele tem a oportunidade de ser analisado e talvez passar por uma segunda etapa de recrutamento. Então, eu acho isso muito importante, porque realmente o ser humano, e dependendo da empresa, a quantidade de pessoas que você tem disponível para fazer esse tipo de análise de currículo, não é o suficiente, e aí você acaba, muitas vezes, descartando um candidato, porque você não conseguiu ler o currículo dele, um candidato Sim. que seria perfeito para aquela vaga. Sim. Né? E aí, infelizmente, acontece, né? Acontece Sim. muito. Eu acho que é o que vocês comentaram, eu acho que essa questão a inteligência artificial acaba trazendo um pouco mais de... Muitos falam da parte ruim, né? Que o algoritmo é discriminatório, que você não é muito bem analisado, mas a tecnologia, ela não é culpada. Na verdade, quem são culpados são as pessoas que estruturam a tal tecnologia. Então, nesse sentido, o que eu acho que ajuda na democratização é exatamente o que a Renata falou no começo. Nós precisamos ter processos de recrutamento e seleção muito bem definidos, com cargos e salários muito bem definidos, e hoje a gente vê que, infelizmente, poucas empresas, se a gente for pegar, tem isso muito bem definido e atualizado, né? Então, até porque Sim. aquelas questões que são pontuadas, é um processo muito importante, até quando a gente coloca no próprio compliance, né, das empresas, a gente sempre pontua a questão dentro do compliance, a questão de recrutamento e seleção, porque você você tem que ter, a empresa tem que estar numa conformidade de se ter essas informações do que se pedir, porque às vezes você recebe alguma coisa porque você pediu errado. Então, se você está recebendo candidatos errados, é porque você está pedindo de uma forma errada. Uhum. Então, se você estruturar essa busca de uma forma muito bem estruturada, com certeza você vai falar, poxa, eu tenho aqui 100 candidatos. Poxa, dos 100 candidatos, 50 se enquadram exatamente dentro do meu cargo específico, né? Da cargo específico da função.
Isso é uma análise objetiva, onde é o que a Renata falou. Poxa, às vezes você está lá no 10º, 20º, você fala, nossa, já achei 10 pessoas aqui, está ótimo. E, na verdade, nem sempre essas 10 pessoas podem ser as melhores, e você deixou de analisar mais 80 pessoas que poderiam ter uma capacidade. Por quê? A inteligência artificial vai te ajudar nesse sentido, a fazer uma melhor seleção para ir para uma segunda fase, que seria aí já as questões mais subjetivas, né, que a gente estava conversando com a Hilda, comentou a questão dos skills 4.0. Os skills são as habilidades, então temos algumas competências, né, que precisam cumprir para aquele cargo específico, e também, numa segunda fase, analisar a parte comportamental, que são as soft skills, liderança, negociação, aquela questão de nível de criatividade, flexibilidade cognitiva, coisa que a maioria, infelizmente, dos profissionais hoje não dá muito valor. Não estou falando das empresas que estão contratando. Então, vai uma dica aí também para os profissionais, os advogados. Advogado, principalmente, pouco se preocupa, isso a gente percebe, eu posso falar, pouco se preocupa com as soft skills, né? Então, assim, poxa, soft skills, mas para que eu vou precisar aprender liderança? Para que eu vou aprender liderança, né? Então, assim, quem quer trabalhar com LGPD, se não tiver um mínimo de liderança, não consegue tocar um projeto. Ah, por que eu preciso entender de negociação? Ah, negociação por quê? Sua vida é uma eterna negociação. A flexibilidade cognitiva é uma coisa que você desenvolve, que as tecnologias te ajudam a adquirir mais conhecimento, principalmente a inteligência artificial. E se você entender como funcionam as flexibilidades cognitivas, você entende a própria inteligência artificial. Ah, então o nível de gestão, aprendizagem de gestão, enfim, tem outras, inteligência emocional. Então, assim, tem nessas plataformas de inteligência artificial para o ramo de recrutamento e seleção, com certeza a inteligência emocional é muito analisada, até porque depois você é avaliado subjetivamente pela plataforma, né, de inteligência artificial, com base no quê? Aí são os testes, né, que nós fazemos, aqueles testes que, nossa, você não sabe nem por que você está respondendo tanta coisa. Eu já assim, às vezes a gente não consegue falar, nossa, mas sei o que eu respondi ali, é exatamente para te confundir e ver como que é a sua reação em termos nesse sentido. Então, essas questões, no primeiro e no segundo, objetivamente e subjetivamente, são muito importantes, que a inteligência artificial, ela consegue te subsidiar, porque no funil, depois dos 100, vão te sobrar na mão 15, 20 pessoas no máximo, e é muito mais fácil. E, estatisticamente, é provado que realmente, não sei se vocês já ouviram falar, mas um critério que eu sou um profundo estudioso do assunto psicometria. Então, assim, estudem a psicometria. Quem gosta de inteligência artificial, ele estuda as emoções. O caso da Cambridge Analytica, do Trump, lá que deu problema com o Facebook, era basicamente em psicometria. Então, a psicometria, que é o Big Five, tem várias interpretações nesse sentido, é extremamente poderoso, assertivo. Então, eu acho que é legal. Eu acho que para esse ramo de recrutamento e seleção, muita gente utiliza, e muitas plataformas que vocês vão analisar, vão auditar dos seus clientes, com certeza elas utilizam essa psicometria. E outros testes que existem, aí, DISC e outros testes nesse sentido. É mais uma pincelada técnica aí que eu estou só comentando com vocês, mas é mais para uma provocação para o pessoal entender aí, eu acho que como que o processo seletivo está evoluindo. E aí uma pergunta que aí vocês, mais do que eu, conseguem responder, como que está o processo de dispensa, né, com relação o que vocês já perceberam, o que vocês já tiveram algum contato do que se é utilizado nos processos de dispensa com inteligência artificial, né, o que é, na verdade, eu estou falando por mim, eu vi poucas coisas sendo aplicadas, eu vi mais no recrutamento e seleção, porque na hora da dispensa, o pessoal não está investindo muito, tirando algumas empresas que têm milhares de funcionários, né, e o turnover, como a Ana comentou, é muito rápido, né, muito grande. E aí, logicamente, precisa ter isso, mas, no geral, eu vejo pouco, mas se vocês puderem comentar aí,
Renata, se quiser começar. Eu só queria fazer um comentário aqui com relação ao que a gente estava falando sobre o plano de cargos e salários, o programa de cargos e salários. Muitas empresas não investem nisso, porque acho que é um gasto, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura de que investir dentro da sua área de recursos humanos é um gasto para a empresa. E a empresa que pensa assim, ela nunca colocou na ponta do lápis, né? Nunca fez a conta de quanto custa recrutar e demitir um empregado. Que o custo do recrutamento e o custo da demissão é muito maior do que o custo da prevenção, né? Da implantação de um programa que possa trazer mais assertividade no momento do recrutamento. Agora, com relação à demissão, realmente, a demissão ainda, eu acredito que seja muito humanizada, né? Então, é aquela questão, quem demite geralmente é o superior direto, muitas vezes nem é o RH, né? O RH só chega lá depois que o comunicado já foi feito. Hoje, a gente vê muito na Justiça do Trabalho a questão da demissão pelo WhatsApp, por mensagem de WhatsApp. A gente vê fala-se bastante desse assunto, se é cabível, se não é, se é aceito, se não é, porque você expõe a pessoa a uma situação muito distante da empresa, né? Geralmente não tem uma humanização, né? Não tem isso mesmo, porque no momento que você vai fazer a dispensa do empregado, é um momento muito delicado para ele. E aí ele ser demitido por uma mensagem recebida no celular, claro que existem situações que você não tem outra opção, e eu já usei muito mensagem de WhatsApp para demitir, porque você não vê outra forma de contato com o seu empregado, mas tem que ser analisado, estudado e ter certeza que aquela é a melhor forma de se fazer, né? Essa é uma situação que acho que merece um processo, eu digo processo operacional, tá, internamente específico, né? Demissão por meios digitais. Então, na verdade, porque eu acho que, e mesmo antes, acho que, não sei se, por mandar mensagem, parece que é uma coisa que, se você mandou uma mensagem por WhatsApp, você pode ligar, né? Então, acho que, às vezes, é muito melhor essa praticidade da tecnologia que, infelizmente, estraga muitas coisas, e aí as pessoas falam de uma forma negativa essa parte realmente com relação a isso. Eu acho que essa parte realmente do que, poxa, fazer um processo, ter um telefonema, por mais que você consiga automatizar, tem que ter uma humanização, porque senão você vai acabar estragando um meio digital que você pode usar para várias coisas, até para mandar um teste, né? Um formulário de pesquisa para uma dispensa, né? E ter um feedback dessa pessoa. Acho que o Marcelo queria fazer uma pergunta, Marcelo? Ou comentário? Na verdade, é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Acho que a gente tem sempre que tomar muito cuidado justamente com o uso excessivo dos meios tecnológicos, eletrônicos, porque o próprio nome fala, né? Recursos humanos, né? Gestão de pessoas. Quando você está quando você está tratando de seres humanos, a gente precisa ter empatia, precisa ter cuidado, porque demitir uma pessoa, acho que não é exatamente o que a Renata falou, acho que não é para todo tipo de funcionário, para todo tipo de situação que você pode fazer, pegando o gancho da própria inteligência artificial, né? Você vai colocar uma URA ou um chatbot, olha, você está demitido, porque tem alguém do outro lado, e esse alguém é quase como terminar um namoro. Você está terminando uma relação de interdependência e que a gente não pode ignorar o emocional, né? Então, você pode acabar vindo a ter uma ação trabalhista, às vezes até por causa disso, e aí o cara chega lá na Justiça do Trabalho, pega um juiz das antigas mais paternalista, e até dependendo da situação, nem é uma questão de paternalismo, é uma questão mesmo de você falar, pô, dava para ter feito com o telefone, dá para ter feito de outro jeito, né?
Uhum. Eu acho que isso precisa ser bem, voltando aí pela boa orientação da Renata, isso precisa ser bem estudado e bem pensado para fazer, né? E com relação ao que a Renata também falou sobre a prevenção, tudo que é preventivo é mais barato, né, Renata? É uma pena esse olhar abrasileirado aí, jabuticaba, de que gestão de pessoas e gestão jurídica é custo. Ela se torna um custo quando não bem pensada, né? E aí eu acho que o uso da inteligência artificial está nesse contexto. É uma ferramenta extraordinária, mas precisa ser bem programada e bem auditada, bem vista, bem verificada, para não incorrer numa... Porque, no fundo, a inteligência artificial em si, ela não é discriminatória. É a programação dela ou o uso do banco de dados que é discriminatório, né? Então, acho que para uma avaliação prévia de currículos, para fazer um pente fino, é melhor do que aquele recrutador que tem uma pilha de currículos impressos. Não vou falar que eu já vi isso, porque aí eu denuncio minha idade. Mas eu falei que vi. Então, você viu. Renata, viu? Tá tudo certo. Que o cara acaba fazendo o quê? Ele chama para uma entrevista os 3, 4 primeiros. O resto da pilha vira confete para o final do ano. Então, por que não usar uma inteligência artificial para dar uma chance para aquele que está com o currículo lá embaixo? Que foi o primeiro currículo a ser impresso, né? Porque, por ordem de impressão, o que está lá embaixo foi o primeiro. Tem isso também, né? Eu acho que, aproveitando esse gancho aqui e pedindo um auxílio aí para a Hilda e para a Ana, foi até uma colocação aqui que a Carol M., nossa colega aqui, fez, que ela falou que, em princípio, o correto seria um formulário com o mínimo de dados, e se o candidato preencher o mínimo, você solicita o currículo. E também vai depender muito, né? Essa questão, quando a gente fala em inteligência artificial, o formulário acaba meio que sendo uma estratégia de parametrização, e aí ela faz uma colocação: como que vocês analisam o custo da AI, da inteligência artificial, para a empresa, né? Então, quando a gente fala em custo de inteligência artificial, nós falamos de um custo mais alto do que muitas soluções, tá? Até porque nós temos duas soluções. Primeiro, as de prateleira, que são as box, né, de solution, box solution, né, que são aquelas soluções já, por exemplo, algumas plataformas que você contrata a plataforma que já coloca os testes, faz um inbound, né, igual marketing digital, sabe? Que eles fazem aqueles inbound de e-mails, disparos. Tem plataformas que fazem coisas parecidas com isso. E aí tem um custo até um pouco mais acessível, porque ela já vem com um modelo já meio que pré-definido, e isso se torna mais barato. Mas mais barato, a gente está falando 2, 3 mil reais por mês, dependendo do tipo, e até mais. Agora, quando nós falamos em soluções personalizadas, de machine learning, para que seja necessário desenhar um modelo preditivo específico para aquela empresa, aí a gente já parte de projetos que demoram 6 meses a 8 meses, e tem aproximadamente um custo de 150, 200 mil reais, um projeto de inteligência artificial. Então, o custo, isso eu posso falar, porque eu, além de vender alguns projetos desses, eu já consegui até participar de alguns desse sentido. E sei que não é fácil, porque você tem engenheiro de dados no meio, você tem pessoal de segurança de informação, você tem os desenvolvedores que desenvolvem vários tipos de linguagem, então por isso que acaba encarecendo. E aí fica mais viável, sim, você ter uma plataforma que te oferece alguma coisa um pouco mais fechadinha, mas para pequenas e médias demandas atende muito bem. Ana, se quiser comentar sobre essa questão. Ricardo, a gente está falando muito sobre as plataformas e tudo mais, mas a gente tem outras formas de inteligência artificial que a gente já às vezes aplica e nem sabe, mas são inteligências mais acessíveis, né? A gente, por exemplo, usar o OCR, né? Que é o reconhecimento de caractere. Então, ao invés de imprimir o documento, a gente digitaliza, reconhece os caracteres e assim consegue fazer uma pesquisa
muito melhor do que ler, né, imprimir e ler os contratos. Isso é uma alternativa à inteligência artificial, né, mas é uma alternativa barata, né? A gente fala das plataformas porque é uma revolução da forma de contratar, né? E sobre a dispensa, como muito bem falado, eu acho que a dispensa ela sempre tem que ser mais humanizada. Eu acho muito difícil a gente aplicar a inteligência artificial para uma tomada de decisão tão grande quanto essa, né? Que é dispensar uma pessoa porque ela não se adequa, né? E eu vejo muito que a empresa, às vezes, ela quer automatizar demais, né? Automatizar o recrutamento e a seleção é uma coisa natural, porque a gente recebe muitos currículos e é difícil, como a gente fazer essa peneira, né? A gente acaba pegando aí e os 10 primeiros, né, como bem dito, ou os 3, 4, como o Marcelo falou, e aquela pessoa ideal, aquela pessoa incrível para a empresa está lá embaixo, né? Porque às vezes ela está tão ligada na vaga, né, que apareceu no LinkedIn ou num site de recrutamento, que ela, assim que abriu a vaga, ela já manda, né? E ela vai ficar lá embaixo, né? Ao invés da pessoa que, a hora que a gente fecha o prazo, a pessoa mandou, né? Então, a inteligência artificial, eu acho que é super necessária nessa parte. Mas eu acho que no processo de dispensa, a gente não deve tomar as decisões com base totalmente na inteligência artificial, né? Na verdade, a gente tem que balancear, né? Se a gente tomar todo o processo com a inteligência artificial, a gente acaba meio que tornando o trabalhador uma ferramenta, somente uma ferramenta, né? E é como a gente acaba estereotipando e acaba desumanizando, né, uma coisa que é para ser humanizada, né? Mas, como perguntado aí, foi o que eu falei, a gente tem alternativas não tão caras, né, que podem ser utilizadas. Como a Renata bem sabe, né, varia de muito da empresa o que a empresa precisa, porque as soluções são totalmente diferentes, né? Uhum. Mas fazer um processo preventivo que eu acho que a cultura do empregador está mudando agora, né? A gente vê, principalmente no processo trabalhista, às vezes a pessoa preferia, né, não fazer um preventivo e depois deixar para processo, né, e para a esfera judicial. Agora as pessoas estão procurando fazer um mapeamento de risco, né, um compliance para poder diminuir e neutralizar. Então acho que está mudando aí a cabeça das pessoas, né, do prevenir é melhor do que remediar. E eu acho que o processo, né, o direito digital também tá mudando essa face, os recursos humanos. Mas é importante a gente avaliar o que a empresa precisa, senão a gente acaba aplicando ferramentas demais, né, automatizando tanto sem precisar, né? É verdade. Então, eu acho que essa é a ideia melhor aí, nessa questão do custo. A gente tem que ver o tamanho da empresa, o quanto a pessoa recebe, quantas vagas são abertas mensalmente para saber aplicar qual a ferramenta correta. Eu aconselho, inclusive, no momento que a pessoa falar em custo, primeiro levanta quanto custa para você hoje fazer de forma manual. Qual o custo para a empresa fazer de forma manual? E aí, quando falo em custo para a empresa, você tem que pegar lá desde a pessoa que vai fazer a descrição da vaga, vai fazer a publicação, vai receber os currículos, todo esse processo, até uma fase de entrevista com um superior, com um gestor e com o próprio RH, quanto custa isso para a sua empresa? E aí buscar alternativas de inteligência artificial que estejam no nível, com o mesmo gasto ou abaixo, porque às vezes a pessoa não vê isso, ela não sabe quanto que custa hoje, então ela não tem um comparativo. E aí, você falar de R$5.000 por mês, ela acha caro, mas o custo que ela tem hoje de fazer de forma manual, às vezes é muito maior que esse, né? Sim, exatamente. Hilda, fazer alguma observação? Sim. Na realidade, tudo que foi falado aqui já foi
destacado uma série de questões que a gente pode estar discutindo até na própria justiça, né? Imagine um sistema desse de inteligência artificial seja o mais simples, esse que ele é mais padronizado, não é, Ricardo? Você já havia explicado para a gente que segue uma parametrização, não é? Então, o próprio contratante vai lá inserir os dados que vai querer que sejam tratados, né, coletados daquele candidato, não é isso? Aí eu achei assim perfeito, porque a forma de você estar estudando o perfil, né, está estudando a questão da coleta mínima dos dados, não é? E isso para a gente, nós profissionais que tratam da proteção de dados, é de suma importância, tá? Porque a inteligência artificial ela é bem-vinda em vários processos dentro da empresa, com certeza. A gente só precisa gastar aquele tempo, né? Então, empresário, ele que contratou o serviço, o produto, tem que gastar o seu tempo, o seu preposto, tem que gastar o tempo analisando aquele material que está sendo entregue a ele, né? Para melhor utilizar. E aí sim, o tempo, a pessoa que se dedica a isso aí, e aí no final correr menos risco possível, né? Sim. De estar tratando esses dados, e aí ver a questão da discriminação, que essa questão da discriminação ela é muito subjetiva, mas tem gente que está levando muito para a objetividade. Coletor, sexo feminino, masculino. Contrator feminino, por que não masculino? Né? Então, sim. assim, ela é muito subjetiva, né? E essa questão da demissão, que eu quero dizer aqui, que realmente eu concordo com as doutoras, a Ana e a Renata, de dizer o seguinte, que não é tudo que pode ser automatizado, né? Então, uma decisão de demissão e de falar e de tratar a pessoa nesse momento de demissão tem que ser realmente pessoal, né? Humano, tá ali, uma pessoa gabaritada, com todas essas soft skills aí, né, Ricardo, para poder estar lidando melhor com essa questão, não é? E agora a inteligência artificial é muito bem-vinda para boa parte desse processo, né? Eu costumo dizer, a exatidão ela é muito bem-vinda, especialmente, né, Renata, naquela questão dos prazos aí de apresentar a documentação para demissão, se não é multa. Verdade. Até a questão da contagem do prazo, né? Muita gente se atrapalha nessa questão de contagem de prazo. Eu queria trazer aqui para vocês, inclusive, uma questão aplicada na Amazon. A Amazon está em todas hoje, né? Nos Estados Unidos, eles têm um sistema de rastreamento, eu estou lendo aqui no computador, que monitora a atividade dos empregados, podendo dispensar automaticamente quando metas de produtividade da empresa não forem atingidas. Com a aplicação desse sistema deles, que é uma inteligência artificial que rastreia a produtividade do empregado, num período de 12 meses, eles fizeram 300 demissões com base única e exclusivamente dessa inteligência artificial que vai rastrear aí a produtividade do empregado. E aí eu queria trazer para vocês essa questão, para saber a opinião de vocês com relação a isso. Olha, eu vou dar minha opinião individual, uma percepção que eu tenho. Quando você contrata e você tem que demitir mais rápido do que você planejou, é porque você contratou mal. Então, assim, dentro de um processo, por que muitas startups, empresas de tecnologia que são disruptivas, elas aceleram diversos processos a partir das tecnologias? Então, aceleram o processo de contratação, aceleram o processo de monitoramento, de resultados, aceleram tudo.
e também acelera o processo de dispensa. Então, o ciclo de vida, né, dentro de um colaborador dentro de uma empresa acaba meio que encurtando. Se você for pegar nos últimos anos, a maioria das pessoas, a gente monitora eu monitoro, né? Monitoro não, na verdade eu percebo, né, alguns contatos de LinkedIn no mercado, o tempo curto que muitas pessoas ficam nas empresas. Uma que não só por causa que às vezes não se identificam ou querem que as coisas aconteçam mais rápido do que elas devem acontecer, aquela ansiedade natural de algumas gerações. Isso não depende de idade, tá? Isso aí é mais a questão de algumas gerações específicas. Mas eu acho que a questão é exatamente, quando você avalia muito, eu só tenho que pensar o seguinte, poxa, se essa pessoa eu contratei, porque você contrata pelas competências e demite as pessoas pelo comportamento, é o que a gente estava falando hoje. Então, assim, ou você está contratando por algumas competências especificamente que seriam apropriadas e você está demitindo por comportamento. Comportamento é porque ele não atingiu, ou ela não se adaptou com algumas questões, ou se eu estou analisando as competências para chegar no resultado, essas competências eu não estou analisando de uma forma correta. Vamos falar de uma forma exata, né? Tipo, matematicamente, estatisticamente, ela está sendo mal avaliada. Então, assim, eu vejo que uma empresa dessa está contratando de uma forma errada, porque a questão de resultados, também não adianta você analisar grosso modo, eu quero que essa pessoa já me traga resultados em 2, 3 meses, dentro de um processo que, às vezes, por culpa da própria empresa, os funcionários não conseguem chegar no resultado porque os processos são todos tortos, não reflete, não tem uma sinergia, o gestor que é o responsável pela área não consegue desenvolver exatamente os processos e a sinergia. Infelizmente acontece isso, né? Então acho que isso é o que eu percebo no dia a dia, né? Que algumas pessoas não me ouçam, né? Mas realmente é o que eu falo. Às vezes contratam de uma forma errada e aí começa a falar: poxa, nosso turnover está alto, o que a gente tem que fazer? Vamos conversar com o jurídico para a gente, porque aí o passivo trabalhista também aumenta, né? Quanto maior o turnover, maior também a possibilidade de ações na justiça. E dependendo do setor, se ainda for mais operacional, o percentual meio que triplica, porque com certeza aquela pessoa operacional for 3, 4 meses, vai te processar. Então, e aí vai uma reação em cadeia. Então, eu acho que são essas preocupações, né? Que a gente está falando de questões objetivas, subjetivas, nesse sentido, né? Bom, é a minha opinião. Tá? E se as doutoras quiserem opinar sobre isso. Eu entendo, eu concordo e discordo um pouquinho, perdão. Cortei, mas eu concordo e discordo um pouquinho. Acho que tem muitas empresas, né, que eu acho que ela tem uma concepção errada de gestão de pessoas, né? Elas exigem o mundo do empregado, né? E quando o empregado, por culpa da empresa mesmo, não entrega o resultado que ele espera, a empresa corta, né? A empresa demite. Principalmente grandes empresas aí, elas visam o lucro, né? É diferente de uma empresa que você consegue tratar diretamente com o seu chefe, né? Ali com o superior maior, dono da empresa, do que uma pessoa que trabalha numa multinacional, por exemplo. Lá só tem o superior imediato ali para conversar, né? Então, eu acho que essa questão, juridicamente e aplicando assim a vida real da pessoa, é um pouco complicado, né? Porque se a gente automatiza demais da forma como a Amazon está fazendo, pode ser por uma série de coisas. Às vezes a pessoa está tendo um problema relacionado à empresa, né? E aí você força ali que a pessoa atinja uma meta que às vezes é inalcançável, né? A Amazon não é tão grande à toa, né? Elas exigem, uma empresa tão grande assim, exige do empregado coisas inimagináveis para uma empresa muito menor, né? Então, eu acho que, assim, às vezes, como eu falei, às vezes a gente abusa da inteligência artificial, né? Às vezes quer automatizar demais, encaixar o empregado tanto numa caixinha da empresa, né? Que acaba tendo esse turnover muito grande, porque a pessoa não dá conta, ela sai,
ou às vezes a empresa mesmo dispensa, né? Então eu acho que é um pouco complicado. Eu acho que a gestão de pessoas é muito mais do que simplesmente de demitir, né? Então a gente tem que fazer o preventivo justamente para isso. Por que está tendo um turnover tão grande, né? Por que teve 300 emissões numa empresa tão grande relacionada exclusivamente a essa aplicação dessa ferramenta? O que está acontecendo, né? Só que eu acho, né, que uma maioria massiva aplicaria essa inteligência sem olhar para a gestão das pessoas. Por isso que é tão importante a gente adequar, né, a gente balancear. Se fizer totalmente pela automatização, né, a gente não olha para o lado do empregado e aí acaba tendo, né, um passivo muito maior, porque a pessoa vai querer procurar os direitos dela. E entrando no campo das leis, né, a Lei Geral, a LGPD, né, ela deixa com que a pessoa ali, ela discuta, né, um processo de tomada de decisão exclusivamente por conta de automatização, né? Então, se a pessoa tem uma tomada de decisão totalmente automatizada, igual nesse caso da Amazon, o perigo, né, de ter um passivo trabalhista é muito grande, né? Então, tem que acho que a questão principal, né, da inteligência artificial por si só é o balanceamento, né, saber aplicar. Hilda? Então, a Ana acabou dizendo assim, o que eu estava pretendendo dizer, né, que a questão da gestão dos recursos humanos é imprescindível no acompanhamento do empregado. Não é um programa de monitoramento que vai dizer se aquele, né, profissional atende ou não, né, a demanda da empresa. A gestão tem que chegar junto, se está acompanhando, monitorando, tem que observar, então, num determinado momento, o que é que está. Então, o acompanhamento tem que ser por parte da gestão também, periodicamente. O que é que está acontecendo com essa pessoa, né, nesse momento? Por que essa queda de produtividade aqui, né? Ele está tendo dificuldade nessa nova tarefa? O que é que a gente pode estar fazendo? E se achar que realmente é uma situação, né, onde o empregado tem uma culpa, uma certa negligência, enfim, alguma coisa, uma imperícia, algo dessa natureza, se servir de outras formas, não é? De advertência, né? Enfim, mas não ir para o ponto de demissão, porque apesar da lei não dizer que é uma penalidade, mas para quem recebe um comunicado de dispensa dessa natureza, mesmo que seja sem justa causa, né, causa isso nela, ela vai pensar, poxa, mas o que houve? Aí você nem precisa dizer, o empregador nem precisa dizer, é sem justa causa, não precisa motivar aquilo ali, mas vai ficar dentro dela. E foi que aconteceu, e eu não pude corresponder, né, às expectativas daquele empregador. Parecia né, parecia estar tudo tão bem. Ninguém me alertou de algo, né, dessa natureza. Agora me lembrou uma situação assim mais crítica, que aí, indo para o lado da inteligência artificial, às vezes a empresa tem um momento que ela tem que decidir que tem que botar 20 pessoas para fora. Né? Digamos aí uma faculdade dessa, mudando de proprietário, enfim. E aí tem que dispensar uma série de empregados. Aí vem lá, contrata aquela inteligência artificial, faz aí, vê uns critérios X, e aí bota no monte. Bem, tem essas pessoas aqui, não atenderam isso, aqui, aquilo, outro, né? Poderia ser as pessoas mais indicadas para serem dispensadas nesse momento em que a empresa está passando por essa transição, ou por essa dificuldade financeira, né? Então, tem momentos, sim, que a inteligência artificial, ela é aquela coisa, é o tratamento, é nessa hora, aí eu venho aqui dizer que a gente funciona dessa forma. Quando você tem que tomar uma decisão, que ela é uma decisão mais radical, faça suas consultas, né?
procure a melhor solução. Tá? Então, é essa a questão. Você vai decidir fazer o que deve fazer com menor risco. Eu queria pontuar aqui o que a doutora Ana falou sobre a questão da reclamação trabalhista, né? Em se utilizar exclusivamente a inteligência artificial para fazer o desligamento de um empregado baseado aí em números, e aí lá na frente vem a reclamação trabalhista, e inclusive a gente ouve falar muito na área do direito do trabalho sobre a indústria do dano moral. Né? Então, todo o processo trabalhista tem lá um pedido de dano moral. Mas, analisando essa questão da aplicação dessa inteligência artificial para demissão, e esse ser o único meio de avaliação para decidir se o empregado fica ou é demitido, eu acredito, sinceramente, que é totalmente cabível um pedido de indenização por danos morais. Né? Porque, na verdade, a questão de meta sempre existiu nas empresas. Existe, principalmente em indústria, você tem meta para bater na fabricação. E isso é acompanhado, só que geralmente isso é acompanhado do seu superior imediato, né? E aí a empresa tem que ter, claro, um programa de gestão por competência, fazer avaliação semestral, anual dos seus empregados, e ali, naquele momento, apontar para o empregado que ele não está atendendo. E porque a gente tem que entender, como até o Marcelo disse uns minutos atrás, são seres humanos, nós somos seres humanos, né? E muitas vezes a condição pessoal vai interferir no trabalho. Sim. Então, a gente tem que trazer isso, a gente tem que trazer uma área de recursos humanos mesmo, para entender o momento da pessoa, para poder decidir no futuro se aquilo vai ser levado a uma demissão ou não. E eu acredito, posso estar errada, acredito que a máquina ainda não tem a condição, mesmo que ensinada, não tem a condição de ter essa percepção de avaliação para decidir por um lado ou por outro. Ainda não, né? Na verdade, ainda precisa de um potencial humano muito grande. Vocês comentaram esse assunto, até bem pontuado pela Hilda e até pela Ana, realmente acho que esses posicionamentos divergentes assim são bem importantes, porque cada um analisa de uma forma. Acho que isso é o que torna o nosso bate-papo aqui tão rico. E até eu queria compartilhar com vocês a gente falando, vocês colocando algumas situações. Eu lembro de um case que eu participei no Hackathon, muito legal, e foi assim, a gente varou 24 horas, né? Nunca mais eu participo desse negócio, porque Deus me livre, isso aí é coisa de maluco. Só se, lógico, tendo projetos com clientes e pagando, a gente participa, sem problema. Mas chamamos de hackathon para você chegar numa solução, você discute, até porque agora mudou bastante, né? Então, pararam com essas questões essas nomenclaturas. Mas eu participei de um processo para nós encontrarmos algumas soluções de uma indústria de bebidas. Então, assim, indústria de bebidas é exatamente isso que vocês falaram. Tem todo um contexto de um recrutamento e seleção muito aprimorado, depois você tem um nível de produção que é muito monitorado e que tem metas de produção, é uma linha de produção muito absurdo, tipo, coisa de segundos que você tem que estar muito focado num período muito curto, e juridicamente tem toda essa pressão, né, dos cuidados que se deve ter, com até a saúde dos próprios funcionários. E nós analisamos várias equipes, né, tinha algumas consultorias e várias equipes, escritórios, analisando algumas questões, onde foram selecionadas 5 linhas de produção de marcas diferentes, que eram as mais problemáticas na indústria, né? Então, quando uma linha de produção é problemática na indústria, ela gera prejuízo, né? E principalmente a consequência, esses prejuízos geram passivos trabalhistas, né? Que são inúmeros prejuízos que são causados. E as soluções
que nós tínhamos que encontrar naquele momento era, principalmente, o que nós podemos fazer de otimização no processo, no quesito não só técnico, né? Então, gestão de pessoas, gestão de processos, e principalmente das tecnologias, e de que ponto tudo isso teria que ter um aval da própria área jurídica, que é o que fazia realmente a análise do compliance, ver se estava realmente, porque não é um compliance desse tipo de empresa, ter tanto turnover e prejuízo dentro de linhas específicas de produção, que são milhões e milhões de reais envolvidos em cima de cada linha. E foi interessante porque a inteligência artificial ela teve um papel fundamental na avaliação operacional. Então, analisamos diversas bases de dados, diversas informações de carga horária da produção, intervalos de trabalho, são escalas diferentes, aí começaram a cruzar com os testes de contratação do recrutamento e seleção, e depois começaram aí você vai pegando uma linha do tempo, né? Você vai pegando desde quando se contratou as pessoas, e aí para aquela linha, e depois você chegou num determinado registro, né, de métricas lá em cima de análises preditivas, e aí você começou a comparar, a gente começou a comparar a questão das linhas de produção, e tudo isso com muita inteligência artificial, análise preditiva, e depois você chega lá no final e começa a fazer um outro comparativo com relação a isso. Mas por que eu disse tudo isso? Porque a inteligência artificial ela foi fundamental para, como o colega pontuou aí no chat, ele falou que realmente consegue avaliar e ter essas métricas, e você sabe de uma forma minuciosa aonde estão os problemas, até chegar num ponto quem é a pessoa específica que está sendo aquele elo fraco na produção. E aí você começa a avaliar alguns tipos de pessoa, você cria um cluster, né, que a gente chama de grupo, de pessoas que, teoricamente, têm um nível baixo, né? Então, a inteligência artificial fez essa seleção e teve um nível baixo de adesão dentro de um programa de produção, de qualidade. E aí você começa a puxar lá na frente, então você começa a analisar questões de localidade, então, às vezes, porque não tinha muita gente para contratar, pegar as pessoas de uma cidade do lado, um pouco mais longe, né? É do interior essa indústria. Então, assim, você começa a ter a distância como um problema, aí você começa a ver um gestor que os resultados dele também interferem nessa questão de gestão de pessoas, você consegue entender a questão da faixa de idade ou não, se isso é pertinente ou não, e até quantas vezes essa pessoa teve um afastamento médico com relação a isso, que recairia em várias questões de previsibilidade com relação ao afastamento, algumas questões. E assim, gente, era uma coisa absurda que se tinha de informação na mão, e aí tinha advogados, tinha pessoal de processo, tinha pessoal de tecnologia, e aí todo mundo analisando, e aí o pessoal fica abismado porque, assim, é muita informação, e a inteligência artificial te ajuda nisso. E aí, nessas tomadas de decisão, cada um desenha, e aí, coincidentemente, todo mundo acaba mexendo aonde? Não só gestão de pessoas, processos de tecnologia. Pessoas, começaram a se contratar pessoas, sugeriram aquelas personas específicas, né, para que sejam revalidadas e até contratadas, e se aquela região específica teria esse tipo de pessoas, os processos precisariam ser revistos e as tecnologias precisariam ter um investimento. Aí você sabe o que aconteceu? No final, depois de tudo isso, alguns ganharam, porque algumas soluções pegaram e substituíram 2 linhas de produção, tiraram daquela cidade e colocaram numa cidade do lado. Então, assim, para vocês verem o nível de absurdo, porque, assim, isso a gente não está falando de resoluções simplesmente jurídicas ou técnicas, não, é um conjunto, é um trabalho que a gente fala assim, o advogado hoje que não for multidisciplinar, meu amigo, está ferrado, porque ele não vai, o advogado ou a advogada que não tiver essa visão, ele não vai conseguir pegar esses projetos, são sensacionais. Então, assim, ao passo de uma solução que você interfere, que você delimita, interfere no posicionamento de uma linha de produção. Ou seja, tiraram tudo dali e jogaram para um outro lugar, e aí depois começaram a avaliar, depois, eu não participei mais desse processo, mas aí depois começaram a avaliar o quanto teve de melhorias com relação às pessoas, com relação aos resultados de qualidade. Então, são questões que aí o pessoal de compliance, o pessoal no jurídico tem um papel fundamental, porque o jurídico vai ter muita informação para avaliar
e realmente pontuar, poxa, você tem que ter uma liderança um pouco melhor, você tem que ter uma gestão, você tem uma gestão de pessoas, principalmente, que vai te evitar esse passivo trabalhista, foi o que a Ana comentou. Então, era só mais por causa disso que eu queria falar desse case. Ele é um pouco complexo, então me estendi um pouquinho na explicação, mas eu acho que eu queria ter essa oportunidade de passar também o que eu vivenciei para vocês, e se vocês quiserem também fazer alguma colocação. Essa é a realidade de muitas indústrias multinacionais que estão aqui no Brasil e que funcionam desse formato e que é um negócio muito, o que eu falo, muito top em termos de solução, né? Que envolvem vários departamentos e acabam tendo uma frente de trabalho multidisciplinar. Então, quando que a gente, vou falar, há 20 anos, né, Marcelo? Vamos falar 20 anos aí, o Marcelo. Nós somos mais antigos, vocês são novas, né? Nós somos mais antigos, mas quando que você ia ver advogado numa frente de trabalho, trabalhando em conjunto com outras áreas? Eu, pelo menos, nunca vi, né? Então, assim, parece que o advogado não se interfere. Não chama advogado, porque se chamar o advogado, cara, é só Se porque... chama advogado, É só... não funciona, né? Não vai para frente. Não, assim, não, na verdade, nem isso. Na verdade, é a questão assim, poxa, o advogado vai falar que não pode e, na dúvida, não faz nada. Então, assim... Isso eu já ouvi várias vezes, porque eu trabalhei muito em indústria, né? Então, assim, não chama os advogados, porque, cara, vai dar um problema. E aí o pessoal fala, não, mas o Ricardo é advogado. Eu falo, não, mas o Ricardo não é o advogado da empresa, ele faz um outro trabalho aqui com a gente. Então, assim, eu sentia essas questões e era legal porque eu era advogado e não era advogado. Então, assim, eu falei, não, aqui você está com outra visão estratégica. Aí eu poderia falar e não era penalizado, né? Como ser advogado. Então, isso era legal. Agora não tem mais isso, agora acabou minha mamata. Mas era mais isso. Eu queria entender de vocês o que vocês acham de toda essa... Porque eu acho que cai bem em cima da temática que a gente colocou, assim, qual que é a evolução, os benefícios da IA no recrutamento e na dispensa. Tá? Então, eu acho que era mais para a gente fechar esse assunto aí. Concordo. Ilustrou muito bem, né, Ricardo? Fechou assim com chave de ouro. Enquanto você falava, eu já estava visualizando tudo, porque o compliance, ele funciona dessa forma, né? É incrível você trabalhar e é apaixonante, né? Envolvendo todos os setores, engajando todo mundo e utilizando das ferramentas, sim. E aí aquelas soluções, o resultado, interpretando, passando de setor para setor e então compondo essa decisão aí é muito importante. Obrigada aí por estar compartilhando com a gente. Não, legal. Ana? Eu acho que o Paulo ele ilustrou bem aí no chat, ele matou a charada e ele falou exatamente o que é. A inteligência artificial pode ser utilizada como indicador para tomadas de decisão para demissão, né? É bem o que a gente falou. E é o ponto exato, né? Tem que ser um indicador e não a tomada por si só, né? E, como bem dito, eu acho que o compliance na empresa é primordial, né? Para a resolução dos problemas relacionados à gestão de pessoa e também dirimir problemas relacionados à inteligência artificial, porque a gente muito bem sabe que a inteligência artificial, como a gente falou, né, ela otimiza os resultados, né? Ela otimiza o RH por si só, né? Mas, se mal aplicada, pode aumentar aí o passivo trabalhista, como eu tinha falado antes, né? Renata? Eu só queria complementar, que você estava falando da questão do advogado participar de um case desses, né, de um projeto dessa magnitude. É realmente muito novo. Acho que antigamente as pessoas tinham uma visão que o advogado ele só servia para o contencioso. Quando deu problema, né, que você recebeu aquela cartinha da justiça, então você liga para o advogado. Antes disso, não ligue para o advogado. Deixa ele quietinho lá na dele. Deus o livre, né? Quando você chega aquele negócio, você fala, meu Deus, por onde eu começo? E aí você liga, quando você recebe a cartinha, você liga desesperado para o advogado para saber qual a solução que ele tem para o problema. E hoje, com a questão do compliance, que está muito em evidência,
dentro das empresas. A questão da aplicação do programa de proteção de dados, governança corporativa, e até a questão hoje que a CLT, a reforma da CLT trouxe para a gente a oportunidade de levar para dentro das empresas uma consultoria maior, né? Até a questão de negociação junto ao sindicato. Então, trouxe um poder, acredito que muito para o advogado trabalhista, trouxe uma oportunidade de estar dentro da empresa e trabalhar esse preventivo, que traz uma satisfação muito grande quando você vê lá na frente que o resultado muda. A questão de quantidade de processos, até a argumentação num processo, documentação. Então, as empresas hoje, elas estão bem voltadas para essa questão, fazer auditoria trabalhista, né? Estão bem abertas para que o advogado esteja dentro da empresa, acompanhando os processos dentro da empresa, acompanhando o desenvolvimento da empresa, para trazer uma maior segurança jurídica no momento da tomada de decisão. Eu acho que o momento que nós vivemos hoje é fantástico com relação a isso. É realmente uma grande oportunidade até para nós, profissionais da área jurídica, né? Como você falou, no geral, trabalharmos em conjunto. Marcelo, você levantou a mãozinha aí? A parte que eu gostaria aqui, dentro daquilo que o Paulo Bellarmino falou sobre indicadores de tomada de decisão, você tem 3 tipos de inteligência artificial, né? Você tem a supervisionada, a não supervisionada e a por reforço. Então, a supervisionada, que é a mais avançada, vamos dizer assim, no modo de pensar e aprender, ela acho que ela é muito robusta para ser utilizada nesse contexto. A não supervisionada, e que eu imputo dados e ela faz uma busca, como você citou, sobre gerir ali a qualidade, a produtividade, ou a de reforço, que é a que é utilizada, por exemplo, no streaming, em que eu imputo dados e ela tem um catálogo interno para ajudar na tomada de decisão, acho que seriam mais adequadas para esse tipo de auxílio para o profissional do RH, né? Não deixar efetivamente a decisão na mão robótica, porque descaracteriza justamente aquilo que a gente conversou um pouco atrás sobre gestão de pessoas e recursos humanos. E gostaria de ressaltar que é muito importante a LGPD nesse contexto, né? Dentro do contexto compliance, ela está diretamente ligada a uma melhor qualidade dos dados que vão ser colocados para a inteligência artificial, né, gente? Sem dúvida, o advogado de direito digital, e é um dos grandes motivadores da criação da nossa associação e de tantos outros trabalhos aí, a gente, quando dá palestra ou mentoria, eu e o Ricardo, a gente sempre fala que a gente precisa quebrar esse paradigma que a Renata comentou, do advogado ser um custo, ser um cara temeroso que está de terno, gravata e tirando o Ricardo, o profissional com gel no cabelo para trás, para um profissional que, na verdade, assim, já é um profissional um pouco mais natural dentro do jurídico de empresa e que agora os advogados de fora estão entendendo. Você tem que ser um parceiro, um estrategista, navegar por outras frentes, como os métodos ágeis, gestão, aprender um pouco de finanças, para melhor atender o seu cliente e incorporar a cultura do seu cliente, porque certamente o advogado briguento, beligerante, e aí eu sempre falo que a gente tem um problema de cultura profissional, de visão da sociedade com relação à nossa profissão, e com relação ao currículo educacional universitário, que preza por briguentos. Eu acho que uma bandeira fortíssima dessa transformação digital, mas de trabalho nossa, é isso que vocês 3 comentaram.
Renata, Hilda e Ana, é imprescindível pensar novas soluções, ser uma pessoa que está, olha, empresário, estou aqui para trazer soluções preventivas, uma melhor qualidade de trabalho, consultoria, eu sou seu companheiro, sou seu, que é muito europeu, canadense, americano, que é o counselor, né? É o advogado que ele é o conselheiro, né? E não o cara que eu só ligo, como a Renata falou, putz, recebi intimação. O cara que compra a briga, né? Tipo, o advogado vai comprar a briga. E aquela briga se arrasta, você tem que fazer contingente na contabilidade, provisionamento. Acho que é importante essa mudança, e o advogado trabalhista tem que ter uma visão hoje para prestar um bom serviço para um RH de empresa, muito mais do que ficar assim, beleza, vou esperar aqui chegar a reclamação aqui que eu faço a contestação. Eu acho que ele tem que estar muito à frente disso, né? Não, muito. Passa, né? Acho que é uma mudança de mindset, né? Acho que a questão, né? Nós já estamos sentindo muito aqui, né? A gente vê pessoal mais advogados mais antigos, né? E antigas que já estão já muito bem adaptados e no novo discurso. A gente fala muito da advocacia tradicional e advocacia moderna, digital, mas não na questão de separar um do outro. Na verdade, são transições que todos nós estamos passando, né? Então, a questão, assim como tem outros profissionais do mercado aí de outros setores que também sofreram essa mudança, eu posso falar que a área jurídica está tendo uma mudança um pouco tardia, né? Porque tudo isso que a gente está vivenciando, eu já vivenciei há 10 anos num setor, que de antes de 15 anos atrás em outro setor, e na advocacia é uma coisa que hoje já chegou de uma forma inevitável, né? Então, a gente coloca lá em 2006, quando começou o PJE, que em 2015 veio para exatamente reforçar, quase 10 anos aí para se colocar em prática o PJE mesmo, efetivamente, e agora, basicamente, escancararam a porta do judiciário e falou, chega, agora vai ser tudo virtual. Então, infelizmente, foi para uma situação de pandemia, que infelizmente trouxe isso, mas não precisaria, né? Precisaria simplesmente ter uma iniciativa do próprio judiciário, do próprio governo, mas hoje, todos vocês sabem, né? A gente sabe o quanto que é prático, né? Peticionar, é prático pagar as custas, é prático fazer uma audiência, é prático qualquer coisa, até é prático errar, né? Então, é mais fácil que as pessoas estão errando muito mais, mas também, na verdade, a gente tem que estar aprendendo. Eu acho que o bate-papo hoje foi super rico, né? Não sei se vocês querem só fazer uma colocação final, mas eu acho que deu para a gente passar exatamente esse momento de conhecimento, de experiências de cada um. Cada um tem um tipo de experiência, né? Cada um tem um tipo de... Eu acho que isso que é legal aqui na NAD, porque cada um tem uma frente, né, de atuação, e o mais importante é uma coisa que eu fico muito feliz, eu comento com toda a diretoria, parece que era uma coisa, uma vergonha, um advogado, uma advogada perguntar para outro e falar que não sabe exatamente o que tem que ser feito, ou não conhece exatamente tal vertente, ou tal doutrina, qual posicionamento. Parece que o advogado teria que saber de tudo, né? Eu sofri, quando era estagiário, eu sofri essa pressão. Nossa, para você perguntar alguma coisa de um processo para um colega, você era meio que execrado, tipo, nossa, que estagiário, que cara júnior, ridículo, não aprendeu nada. Poxa, mas, gente, nem ele sabe tudo. Na verdade, foram os caras que mais fizeram, assim, não vou falar a palavra, me deu vontade, mas fizeram coisas erradas dentro do escritório ou de uma empresa, foram os caras que eram sênior. E saíram de lá e se queimaram a empresa, tudo. Então, acho que hoje é muito mais natural a gente pedir ajuda, apoio na NAD. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda, seja para quem for de outras áreas. Poxa, isso aqui, você tem mais experiência, como é que você age? Poxa, aí eu pego esse seu posicionamento, ou você pode revisar essa peça para mim, você pode revisar esse contrato? Tanto que eu sou demandado muito por vários membros aqui. Ricardo, você pode me ajudar nisso? Pode naquilo? Ricardo, nossa, tive um problema aqui, me ajuda? Você consegue resolver? Eu falo, nossa, tranquilo, me dá aí. Até, ultimamente, eu estou até ajudando questões de office aí, problema. Como que eu faço aqui no Word? Estamos aqui entre colegas, entre amigos. Eu acho que esse sentimento é o que a gente está conseguindo
perpetuar aí na ANAD, é o que me deixa feliz, é o que eu realmente vejo aí que está todo nesse sentido. Então, para finalizar, essa foi minha mensagem final. Renata, Hilda, Ana, espaço de vocês aí para a gente finalizar. Eu gostaria, sim, de falar, complementando o seguinte, que a inovação no meio jurídico, ela tem sido plena. Então, a gente se utiliza do nosso judiciário, se utiliza dos cartórios, e eles estão aí também para mudar, tá, gente? Então, essa cultura toda, né, organizacional, ela atinge a todos eles. Então, se nós precisamos de todo o sistema, como advogados, para levar as questões dos nossos clientes, sabendo que vamos nos deparar com essas mudanças também no como um todo, né? O órgão judiciário, os cartórios e etc. E aí é uma conscientização mesmo de mudança de cultura organizacional e muito no sentido de uma questão colaborativa. Todos nós envolvidos nesse processo, né, de solução jurídica para os nossos clientes, vamos estar aí colaborando, inovando e tentando trazer os resultados os mais positivos possível. E, lógico, dando destaque também à prevenção. Então, litigioso existe, mas ele não tem que ser esse número tão grande. Precisa diminuir, porque só aí terá uma celeridade. Não é a inteligência artificial que vai fazer só isso, não. É mudança de cultura mesmo, de botar tudo por litígio, né? Então, essas são minhas palavras finais. Maravilha. Quem mais? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, aprender mais um pouco com relação à aplicação da inteligência artificial aí no dia a dia trabalhista, né? No dia a dia da área de recursos humanos e departamento pessoal, que é o que a gente atua diretamente, com consultoria. E dizer que acho que é bem o que a doutora Hilda falou mesmo, é uma mudança de cultura, é um aprimoramento diário, é a utilização da lei a nosso favor, procurando sempre adaptar o que é novo e o que traz benefícios para a empresa, mas sempre com um olhar voltado para o seu empregado, sempre com um olhar voltado à humanização, que é extremamente importante. As duas frentes podem caminhar juntas e crescer juntas e trazer muitos benefícios para a empresa, inclusive benefício financeiro, né? Que nem a gente falou aí durante toda a nossa palestra, quando você tem uma estratégia de trabalho, estratégia de aplicação, você traz lucros para a empresa e você deixa de ter gastos gigantescos que não tem necessidade de existir. Então, eu acho que é isso, e o que fica da palestra de hoje esse pensamento. Vamos investir para mudança de cultura dentro das empresas e para utilização da inteligência artificial de forma que traga benefícios tanto para a empresa quanto para o empregado. Isso aí, maravilha. Ana? Para fechar aqui, eu concordo demais com o que foi dito. Está tendo essa mudança de cultura mesmo. Eu acredito que a maioria aqui trabalha em metrópoles, em lugares maiores, né? Eu estou num lugar um pouquinho menor, né? Cerca de 150 habitantes. E a gente está mudando também essa forma de pensar aqui. As pessoas, tanto o empregado quanto o empregador, precisam deixar de ver a figura do advogado como inimigo, né? E ver mais como um parceiro de negócios ali. O empregado está ali, né? O advogado está ali para o empregado, né? Para que melhore ali o local de trabalho dele, para que ele não precise sair, né? E também o empregador para diminuir os custos, né? Eu acho que o maior aí do compliance para o empregador é reduzir custo, né?
eu costumo brincar que a gente trabalha mais no compliance para trabalhar menos depois, né? Porque a gente trabalha contínuo para diminuir o passivo, né? Para trabalhar menos em audiência, trabalhar menos em teste processual, né? E a gente está tendo uma mudança de cultura muito boa nesse sentido, graças a Deus, né? E graças ao esforço contínuo, né? Dos advogados. E também é importante a gente falar aqui da associação, né? Que é em relação a essa troca de conhecimento que o Ricardo falou. Eu entrei, o Leandro não está aqui, mas eu entrei e falei, Leandro, eu não sei nada, eu estou começando a me especializar agora, e essa troca de informação é muito grande. Eu acho que estou em praticamente todos os comitês, porque eu quero saber, Além de tudo, né? sobre tudo. Mas Assim que é bom. Tanto que eu acho que faz um ano depois, eu tenho um conhecimento muito maior do que a hora que eu entrei, por essa troca de conhecimento mesmo. Então, queria agradecer aí a oportunidade, foi um evento sensacional, e essa troca de conhecimento é ótima. Não, com certeza. A gente fala aqui que a gente aprende tanto quanto no MBA, né? Na verdade, é que a gente exercita até mais. E eu acho que é isso que nos move aí. E vamos continuar assim, né? Temos muito que aprender. Mas alguém quer fazer alguma colocação final, pergunta para nós podemos terminar aí o nosso evento? Legal. Queria agradecer vocês imensamente. Foi um prazer aí conduzir esse painel. Semana que vem vamos ter mais um, né? Agora eu não lembro, não estou aqui com a relação, mas com certeza vamos publicar essa semana aqui o evento da semana que vem, que também vai estar focado na quarta-feira para as questões trabalhistas e no âmbito digital. E vamos aí contribuindo cada vez mais, chamando os colegas, e foi muito legal, aprendi bastante também hoje, assim como semana passada eu aprendi bastante coisa também. Para mim está sendo ótimo também participar, porque estou aprendendo bastante coisa da área trabalhista, né? É bom que a gente vai nos clientes lá, a gente discute com qualquer advogado, com qualquer pessoal de RH, e já não fica perdido, né? Então, acho que é bem legal nesse sentido. E também a gente exercitar, né? O que a gente vê no dia a dia, a gente vê que quanto mais a gente aprende, mais percebe que tem que aprender cada vez mais, mas isso que é o saber não ocupa espaço, né? Pelo contrário. Tá bom, gente? Então, queria dar... Ricardo, só uma questão, claro. No dia 15/9, que é nossa próxima palestra, nós vamos falar sobre a revisão e análise de documentos trabalhistas com base na LGPD. Legal, muito bem. Obrigado aí pela... Eu estava procurando aqui, não achei, mas a tecnologia, acabei fechando a janela aqui. A tecnologia ajuda, mas se você também não se esforçar, ela não vai te ajudar muito. Mas legal, então acompanhe aí, vai ser bem legal. E vamos nos preparar aí para a semana que vem. Tá bom, gente? Então, queria... Boa noite a todos. Boa noite a todos. Marcelo, prazer revê-lo aqui, todos os colegas aí que estiveram presentes. E qualquer dúvida aí, nossos canais da NAD estão aí abertos para tirar qualquer tipo de dúvida. Se for para alguma pergunta para as doutoras, eu encaminho lá para elas. E nos vemos na próxima. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite, viu? Boa tchau, noite. Renata. Tchau, Hilda. Gente, obrigado. Tchau, Ana. Tchau. Gente. Até mais. Obrigado. Boa noite. Gente. Boa noite. Meninas, parabéns. Obrigada, Marcelo. Parabéns. Prazer conhecer você. Foi meu. Valeu, obrigado, gente. Tchau. Boa noite, até a próxima.